Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia antiga, mas que é mesmo fundamental. Olá. Aquela noção de que tudo mesmo, é feito de partículas minúsculas, indivisíveis. Exato. As fontes que temos levam-nos lá atrás, à Grécia Antiga. Vamos focar nos filósofos Leucipo e Demócrito. Isso. A nossa missão aqui é, tentar perceber como é que esta ideia surgiu e como é que ela viajou no tempo. Pronto, vamos lá ver isto. Sim, é uma filosofia da natureza fascinante, não é? Desenvolveu-se em vários sítios, mas foram os gregos que lhe deram mais forma. Basicamente, diz que a natureza tem dois princípios: o átomo e o vazio. O átomo e o vazio. E a própria palavra átomo, em grego, átomon, quer dizer mesmo isso: não cortável, indivisível. Interessante. E os nomes que surgem sempre são Leucipo, que seria o fundador, talvez, século V a.C., Sim, as fontes não são totalmente claras sobre a origem dele, Mileto ou Abdera. E depois o discípulo dele, muito mais famoso, Demócrito de Abdera. Exatamente, Demócrito. Viveram ali por volta de 460 a 370 a.C. E a ideia central deles, pelo que percebi, era que a realidade é feita destes átomos, o ser, aquilo que existe mesmo a moverem-se no vazio. Que seria o não ser. O não ser. E este vazio era essencial para o movimento, certo? Senão nada se mexia. Precisamente. Sem o vazio, como é que o ser, os átomos, poderiam mover-se ou reorganizar-se? Mas como é que eles imaginavam esses átomos? Não como as bolinhas que a gente vê nos livros de química, imagino eu. Não de todo. E isso é crucial. O átomo filosófico é muito diferente do átomo da ciência moderna. Para eles, os átomos eram eternos, indestrutíveis, imutáveis. Eternos. Sim, sempre existiram e sempre existirão. E haveria uma variedade infinita de formas e tamanhos. Eles chocavam uns com os outros ou agregavam-se. No vazio? E daí surgiam as coisas que nós vemos, as substâncias. Exatamente. As combinações e arranjos desses átomos é que criavam a diversidade do mundo macroscópico. Agora, separar o que foi ideia original de Leucipo e o que Demócrito desenvolveu é complicado. Os textos que sobreviveram misturam muito as contribuições. Pois, e sobre o Demócrito? Ele parece uma figura mesmo interessante. Era conhecido como o filósofo que ri. Sim, há essa alcunha. Talvez porque ele achasse que o riso nos torne mais sábios ou por uma certa visão sobre a condição humana. E o impacto dele foi enorme, não foi? Há quem lhe chame pai da ciência moderna. Sim, essa é uma leitura possível, pela abordagem materialista e pela busca de explicações naturais. E até há aquela história caricaca que do Diógenes Laércio conta, de que Platão o detestava tanto que queria queimar os livros todos dele. Sim, essa anedota é famosa. Mostra bem as tensões filosóficas da época. Mas a linha atomista continuou, sabe? Foi adotada e modificada pelo epicurismo. Epicuro e Lucrécio, certo? Exatamente. Epicuro pegou na ideia e acrescentou que os átomos teriam peso e por isso cairiam no vazio. Sempre em linhas retas, paralelas. Ok, mas se caem todos em paralelo, como é que se encontram para formar coisas? Aí é que entra a ideia genial, ou pelo menos curiosa, de Epicuro. O Klineman. Klineman. Sim. Um desvio mínimo, uma pequena inclinação espontânea, imprevisível, na trajetória de queda do átomo. Um desviozinho que faz com que ele se choque. Isso mesmo. Sem esse desvio, eles nunca se encontrariam. E há quem veja nisto, no Klineman, uma tentativa de salvar o livre-arbítrio num universo que de resto seria totalmente determinista e material. Uma pequena margem para o acaso, talvez. Fascinantes. Uma solução filosófica para um problema físico e, existencial até. Sem dúvida. E esta ideia base de partículas fundamentais não morreu na antiguidade, mas não, ela continua a ecoar. De forma nenhuma. A ideia viajou. Transformou-se, claro. Passou pela alquimia na Idade Média. Com a busca da pedra filosófica, transmutar metais, essas coisas. Sim, com as suas práticas, como a destilação, a fermentação. Embora com objetivos diferentes, mantinha-se uma certa ideia de manipular os constituintes da matéria. E essa tradição, de certa forma, ajudou a preparar o terreno para a química moderna. Com figuras como Robert Boyle. Exato, no século XVII. E depois, de forma decisiva, Antoine Lavoisier, já no século XVIII. O Lavoisier, o da balança de precisão e da conservação da massa. Esse mesmo,
Com experiências muito rigorosas, ele deitou por terra a antiga teoria dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e estabeleceu que a massa se conserva nas reações químicas. A famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, mesmo que o átomo dos gregos não fosse científico no nosso sentido, a ideia em si teve um papel, a ideia de procurar por algo fundamental. Teve, sem dúvida, a intuição de que a matéria não é um contínuo infinitamente divisível, mas sim composta por unidades básicas. Essa intuição persistiu. Claro que a ciência depois descobriu o eletrão com o J.J. Thomson. E depois o núcleo com Rutherford, os modelos de Bohr. E toda a física de partículas que veio a seguir, mostrando que o átomo não era indivisível, mas a própria busca por esses tijolos fundamentais é, de certa forma, herdeira daquele pensamento grego. A pergunta sobre do que são feitas as coisas continuou, mesmo que as respostas tenham mudado radicalmente. É incrível pensar nisso, não é? Que uma ideia nascida apenas da razão, da observação do mundo, sem tecnologia nenhuma, há mais de 2.400 anos. Sim. Lançou as bases para tanto do que entendemos hoje sobre a matéria. É quase uma faísca de pensamento que atravessou milênios. É verdade, uma faísca poderosa. Então, o que fica disso tudo? Bem, para além da história fascinante, talvez uma reflexão final. Essa busca pelos blocos de construção, pelos indivisíveis, continua super intensa hoje em dia, não só na física. Continua, claro. Mas será que esta abordagem atomista de compor tudo nas partes mais simples é sempre a resposta? Funciona maravilhosamente para a matéria física, mas e para coisas como a consciência, a informação, as dinâmicas sociais complexas? Onde é que reduzir ajuda e onde é que se perde a visão do todo? Exatamente. Onde é que esta ferramenta nos ajuda a avançar e onde é que ela pode ter os seus limites? Fica a pergunta, talvez, sobre quais serão os indivisíveis importantes para os desafios que temos hoje. Como continuamos essa busca ancestral pelos fundamentos?